a experiência da confusão, do conflito e até do que tenta me infiltrar para me arrastar via tentação, ela também vai dizer da injunção no nosso dia a dia e de questões que vão surgir diante de mim de alguma forma e estarão a requestar uma devolutiva. Eu estava assistindo o filme do predestinado José Arigó, Dr. Fritz, e é curioso como mostra a dificuldade que ele enfrentou para aceitar que ele tinha uma missão na mediunidade curadora, visto que ele pegava a faca e já ia cortando o olho que fosse para poder tirar uma catarata e não sangrava. O paciente não tinha uma dor daquele procedimento. Com aquela canivete ele retirava, seja uma pedra num rim, uma bolha de ar, um tumor, um cisto, uma intervenção dentro do olho para tirar o embaçamento, e o paciente levantava e seguia curado daquela moléstia. E ele havia colocado que nem todas as doenças serão curadas, que há aquela enfermidade que é necessária ao espírito, para que este possa receber a despertamento e que, portanto, permanecerá ali com aquele indivíduo. Mas na pauta daquilo que ele podia intervir, isso é a ação do próprio Cristo através dele nessa cura, ele fazia essa intervenção, indicava um tratamento para aquele paciente, seja um chá, uma homeopatia, porque não acontecia uma intervenção de alopático, diretamente falando da parte dele. E dessa forma, aquele que poderia receber aquela recomposição e a cura, a recebia e podia seguir o seu caminho. E antes dele adentrar essa faina, ele estava reticente, referente a essa mediunidade que ele trazia, e desejoso de recuar, porque temeroso em relação a essa possibilidade, esse quinhão energético que ele recebeu. E certa feita ele foi pegar um lençol na área da sua casa e
ouviu uma voz dizendo para ele para assumir essa mediunidade curadora que ele trazia, porque se fazia um destino dele e algo que ele precisava abraçar. Porque se ele lutasse contra isso, seria pior, seria um retrocesso, enquanto postura diante do que ele havia recebido, no sentido de uma deserção daquilo que ele se comprometeu no astral e que agora competiria a ele dar sequência e segmento. E quando ele olha para cima, ele vê a cruz com um pano por cima, e aquilo cala fundo dentro dele, e ele passa então de forma sistemática a assumir o trabalho, e isso ganha uma proporção internacional. Começam a vir grupos de diferentes lugares, até de fora do Brasil, para estudar a mediunidade dele. Tem um momento que ele chega a ser preso, e para isso havia alegação de que estava agindo ilegal, devido a não ser formado em medicina. E ele aperta a mão do juiz, dá outra face no momento que foi exarada o seu mandato de prisão, e segue, sem que fosse preciso algemá-lo, como ele havia pedido, que ele mesmo poderia se dirigir até a cela prisional. E no período que esteve lá, ele viu a situação dos outros presos, seja de lesa moral, a própria vulnerabilidade que é estar num ambiente preso com tantas outras pessoas e que acaba, que se torna insalubre pela oxigenação insuficiente, o raio solar limitado. E certa noite ele estava ali sentado na cela sozinho, porque havia sido reservada uma para ele, e ouve que um preso estava sendo espancado. E aí, pela fresta, ele percebe que tinha em torno de 3 policiais espancando um preso que gritava, gemia. E ele passou a querer tratar os presos que estavam machucados e deu o carro às curas ali na prisão mesmo. O delegado veio confrontá-lo se ele faria esse expediente ali na cadeia, e ele disse que se tinha auxiliado esse que ele viu que havia sido muito machucado, ele auxiliaria os outros. E assim ele dá início à sua prática dentro da prisão, e em toda a trajetória mostra uma doação gratuita da parte dele, ou seja, ele estava colocando a serviço do outro que havia sido emprestado para ele a título precário, gratuitamente. E por isso o caminho dele foi abençoado, ele foi sendo munido com o perdão. E numa ocasião em que o juiz que havia tido mandato da sua prisão estava com ele já havia sido liberto, que ele ficou um período na prisão e depois houve uma remoção de lá. Veio uma gangue ali daqueles que haviam inclusive sido beneficiados pela mediunidade dele e começaram a agredir esse homem, machucá-lo, dar chute, murro. E o Origó pedia para que parassem com aquela agressão e clamava ali para que fosse interrompido aquilo, e eles machucando o homem, que se prostrou no chão, já muito machucado, quase vindo a ter o trespasse. E ele, de tanto pedir, consegue arregimentar outros que estavam ali próximos e que vieram
ao ouvido da sua voz e ajudou para que apartasse aquela multidão de cima desse homem, para que ele viesse a ser tratado dos machucados que ele havia recebido. Quando Arigó se vira para esses homens que haviam machucado o outro e diz que a violência só gera violência e que, ao ser interrompido por um que dizia que aquele homem era ruim, que ele merecia morrer, que ele não prestava, ele diz que agir dessa forma, ao invés de ajudar, só pioraria as dívidas de quanto estivesse participando daquilo. Então, um coração bondoso, justo, seguidor do Cristo e que colocou as suas possibilidades a serviço do outro, de forma infatigável. Então, se formavam filas na casa dele e aquilo foi ganhando espaço, porque vinham de toda parte do Brasil, de fora, e uma moça do Uruguai havia sido interpelada da sua presença ali, e ela dizia que foi em busca da cura, e assim muitos outros que passaram a frequentar o ambiente dele, de tal forma que ele precisou ir para um espaço maior, fundou um centro espírita ali, Maria de Nazaré, e nesse centro espírita ele passou a fazer esse atendimento ininterrupto e ia para o momento do repouso, mas ficava ali direto ao longo do dia fazendo aquele atendimento até altas horas. E vindo mostrar a abertura do meu coração, aquilo que preciso verter, como isso vai tecendo essa energia moral que se torna um ferramental na mão de Jesus para levar consolo àquele que precisa. Em Contos e Apólogos, Humberto de Campos ele vai dizer no capítulo O Remédio Objetivo de um rapaz chamado Isidoro que era militante ativo no espiritismo cristão, mas ele tinha uma dificuldade enorme diante do golpe da crítica, da calúnia que chegasse até ele. E essa é uma situação que José Arigó enfrentou muito na trajetória dele, porque uma pessoa que surge com esse tipo de abordagem e de trabalho vai gerar uma série de fomentos e confusões que, se não estiver muito bem fincado na base da caridade, do desinteresse genuíno, da renúncia, acaba sendo solapado pelas paixões, por esse enigma e pelo labirinto de Talião. E essa situação deixava contrafeito, ele queixava e lamentava disso. E começou a comentar que, se ele cumpria e ia em busca de ser fiel à obrigação, ele era confabulado de bajulador. Se ele deixasse o dever por um minuto que fosse,
era acusado de dormir no ponto, preguiçoso. Se ele tomava a iniciativa do bem e de ir em busca do fanal, diziam que ele era afoito, apressado. E se ele aguardasse que alguém viesse somar esforço para realizar aquilo, ele era acusado de tardio, de ter tergiversado. E o benfeitor aclara para ele que esse contraste faz parte da nossa realidade e que a luz, onde quer que eu acenda, ela receberá o combatimento da treva. E ele colocou a questão da boa vontade, da bem-querença, mas que ele recebia a inimizade gratuita. E que esse cerco, esse colocar ele contra a parede era algo insuportável, engolível para ele. Então, ficava como que um ioiô, onde, se ele estava atento e cumpridor do dever, dizia que ele era arrogante e um mau irmão, um companheiro. Se ele procurava fazer o culto da gentileza na valoração da interação com o outro, era taxado da exploração do quinhão de confiança alheio. E no caso dele procurar, então, como supracitado, ir por ele mesmo, na isolação para o caminho ascensional, diziam que ele estava numa autossuficiência. Ao que o benfeitor esculpe que aquele que segue após o Cristo precisará desculpar a leviandade e a ignorância do outro. Porque esse caminho ele pede perdão, paciência, a disposição boa e o sacrifício. E que abraçar o caminho da dor que nos liberta do grilhão do mal. E isso diz de uma experiência onde a minha dor ela não vai ser retirada ou demovida, mas eu terei a resiliência de passar aquilo sem murmurar, com gratidão. E com isso eu não entro na desesperação. E ele colocava a sensibilidade que ele trazia, a suscetibilidade à opinião coletiva. E recebia esse castigo da censura onde olhava, fosse quando ele doasse algo de material mesmo, e era taxado ostentante. E se ele de alguma forma retraía e ficava mais na dele, ele acabava sendo colocado como alguém empedernido, gangrenado. E
indiferente ao destino do outro, ao que ouviu que o conflito e a confusão acaba que é uma injunção e algo que está nesse redemoinho da luta santificante e soerguitiva. E por isso existe a imposição de me ligar, me conectar com o bem e fazer acompanhar a sugestão e orientação mais nobre, mais luminosa. Porque na situação que estiver, eu vou me ligar a algo que vai ser esse farol do Cristo para o meu passo. E diante daquilo que me estileta, que me sangra por dentro, seja a malquerença, eu preciso devolver na alta virtude, no atributo do puro, porque isso vai me permitir avançar intrépida, porque aquela árvore que produz um fruto bom, ela é visada. A pedrada alcança, isso a rompe, mas ela surge mais fortalecida. E ele colocava a questão do ataque, dos tiroteios indébitos, e a reprovação, o massacre desalentador, a questão da maldade, deturpação, remoque. E ele vai dizer que a única forma dele não estar nesse turbilhão seria paralisar e inviabilizar a própria consciência. Se ele vem a pegar anestésico e pôr aquilo goela abaixo, 1 quilo por dia, deitar num leito, uma poltrona, num chão, ficar à revelia dele mesmo, fugindo e degradando da aspiração de se elevar, de superar a si mesmo, seus limites, se melhorar. E entrega a própria ignorância, inaptidão, colando a isso e parado nisso, como uma ostra, ela vai prender e ficar num colante no penedo. Esse caminho onde eu me torno inútil por essa vala escoedora, que me imobiliza e acaba que me leva a um atrofiamento do meu órgão espiritual, que vai se desacostumando do bom movimento, da boa ginástica, do espírito. Aí a crítica e a malfalança, ela iria se bater em retirada e afastar. E com isso, ele começou a perceber que era preciso abraçar o caminho digno e seguir por ele sem interpor perguntas estéreis, desnecessárias. Eu preciso pedir a sabedoria e o discernimento da boa pergunta. Um dos diferenciais de Kardec que fez com que ele pudesse escrever o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, essas obras monumentais sob a liderança do Espírito de Verdade, essa falange do Cristo,
foi a capacidade que ele tinha de fazer a boa pergunta. Visto que a dificuldade está em conseguir fazer a boa interrogação. Aquela que vai me levar às respostas necessárias, ao caminho que preciso divisar e a melhora que preciso fazer acontecer em mim, naquilo que realizo. E esse despertamento desse caminho de ascese, ele vai burilando e me permitindo encontrar perguntas melhores, férteis, para o meu processo de avanço. Teve desentendimento num grupo e como é o WhatsApp, onde você tem ali, cada qual coloca aquilo que esteja sob o incômodo, num dado momento alguém havia colocado a palavra louca e aquele que achou e fez a recepção daquela diretiva retruca que falar ali seria fácil, que fosse até a sua casa, batesse na porta para falar isso para ela a queima-roupa. E isso veio a criar uma indisposição quando uma sai do grupo devido à situação que ficou ali no ar, com a sua consequente ressentimento, incompreensão. Isso mostra como que essa vibração que eu emita, essa irradiação que sai de mim, ela vai me cobrar ceitil por ceitil. Porque numa conversa onde eu esteja procurando me fazer entender com a cautela, pode acontecer algum tipo de desentendimento. Imagina quando eu, de forma deliberada, abraço uma briga e começo a falar a esmo para atender uma situação que eu entendo que vai ser melhor para mim ela ficar daquela forma e eu terminar ela daquela maneira. O risco que é isso. Porque nós já estamos aqui de situações não resolvidas do pregresso, chamados a dissolver, endireitar. E é uma linha tênue visto que eu vou poder errar a minha arguição, a minha visão do que realmente acontece e nem me aperceber disso. Chico Xavier comentava que onde ele passava, criava uma confusão, que ele já era conhecido no Brasil todo e fora, além Brasil, e
quando ele fazia viagem, que às vezes ele ia de carro com os contemporâneos da época que militavam com ele ali na lide do espiritismo, e passava às vezes por um posto para tomar um lanche, às vezes chegava numa cidade para o encontro. Muitos queriam chegar até ele, trocar uma figurinha com ele. E às vezes chegava a questão para ele que desejavam que ele respondesse, desse a opinião dele, o que ele achava. E chegava pedido também da monta de uma carta, de alguém querido que havia falecido, enfim. A pedir uma organização de senha que acontecia quando ele estava no atendimento no centro espírita, que ocorria ao longo da semana, onde a senha era seguida até o limite daquilo que ele teria como atender naquele dia, para que fosse feito a abordagem com ele. Mas, no caso dele, era uma confusão que ele sabia intermediar, porque estava lúcido, buscando a paz, atento para ajudar. Buscando a orientação do Cristo para aquele momento. Então, mesmo que os ânimos se exaltassem pela presença dele ali, ele conseguia acalmar a situação para fazer valer aquele momento ali com algo útil, em benefício de quem estivesse ali. Certa feita, um senhor veio falar para ele que fazia caridade, gostava de ajudar o outro, se preocupava com quem estivesse passando necessidade, mas que era ateu. E o que ele achava disso? E ele falou que ele devia estar melhor do que eles, que militavam no espiritismo. Porque nós que estamos nessa doutrina abençoada, que sabemos da lei de causa e efeito, ação e reação, vamos em busca da caridade genuína, gratuita, e para ele que não tinha esse conhecimento e tinha esse sentimento inato com ele, é porque ele estava muito melhor do que nós. Então eram tiradas que ele fazia a quem chegava, porque conseguia se manter nessa harmonia de uma visão, de uma audição espiritual que vai me convidar, me interpelar e me convocar a levar paz em meio à confusão, não a ser aquela que põe gasolina no fogo que está queimando a lenha, mas que leva a água, que é a mãe naquilo, da paz, da concórdia, da compreensão.